como anda a saúde mental dos seus funcionários? Então, em tempos que se fala tanto ao combate ao suicídio, é preciso ficar de olho nos seus funcionários, verdade? Então, por isso que ficar de olho nesses indícios que as pessoas estão ali dando, apresentando, aqueles sinais. Então, sobre todos eles, nós vamos falar agora com a nossa convidada, a médica psiquiatra, doutora Melina Efraim. Doutora, muito bom dia, Deus te abençoe. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu fico pensando aqui assim, sabe, doutor? Por que sua mãe não veio e mandou você vir aqui? Minha mãe veio, ela tá ali. Não. Não, você não tem idade para ser médica, psiquiatra, não pode não. Não é verdade, gente? Olha para você ver, tão nova. Isso aí é, assim, um elogio, né? Muito feliz de estar aqui, agradeço a Giovana pelo convite e vocês estão de parabéns de abordar o tema, né? Falar sobre suicídio é muito importante, é hora de acabar com esse tabu, né? Então, muito bacana o que a gente está fazendo aqui hoje. Em setembro, aí a gente falando nesse setembro amarelo, ele quando fala todo esse contexto do suicídio, a gente vê que também essa rotina exaustiva, essa rotina ali pesada, muita pressão, meta, medos, isso aí também, os índices desse suicídio também passam por essa condição, assim, de pessoas que estão no mercado, estão trabalhando, mas vão lá e cometem o suicídio por causa de todo esse contexto também, não é, doutor? Então, eu costumo falar que são vários fatores nessa equação. Nunca é uma coisa só, são vários fatores, né? Então, você já tem uma pessoa que tem predisposição à doença, né? Porque quando a gente fala de suicídio na psiquiatria, a gente está falando de uma doença mental. E aí, se tem vários estressores, entre eles o trabalho, né? Pode ter aí, vamos dizer, um fator que está incrementando a crise, né? Então, sim, pode ser um dos fatores desencadeantes para o suicídio. Porque também, quando dentro desses, né, dessa questão multifatorial aí, por exemplo, dentro da empresa, aconteceu que pela recessão, aquela empresa que tinha 100 funcionários precisou ali demitir 50. Aquilo que era trabalho para 100, passou a ter que ser feito por 50. Até essa rotina também que vai ali levar aquele colaborador ali, aquele funcionário à exaustão, é um desses fatores importantíssimos também, né? Esse estresse absoluto aí. Pois é, não tem como falar sobre saúde do trabalho sem falar sobre o burnout, né? Porque em tempos em que burnout virou CID, está sendo cada vez mais falado. Olha, e não é por um acaso que a OMS trouxe esse assunto para os holofotes. As condições de trabalho nunca foram tão tóxicas, né? Cada vez mais exigências e cada vez menos condições de trabalho. Então, as pessoas realmente estão sob um estresse absurdo, um estresse muito grande. E quando eu fiz a pergunta, principalmente ali para os empresários, como anda a saúde aí saúde mental dos seus funcionários, esses indícios? O que você poderia colocar assim para o empresário que está nos assistindo agora, aquele que tem ali as pessoas que trabalham consigo ali na equipe, ou ao menos está dentro de uma equipe que possa estar vendo esses sinais? Quais seriam esses sinais, quais seriam esses apontamentos que a gente teria que pelo menos colocar uma interrogação em cima? Sim, então vamos lá. Você começa a perceber uma mudança de comportamento daquela pessoa. Aquela pessoa que antes estava ali interagindo, que estava empenhada, envolvida com o trabalho, ela começa a ficar mais fria, mais distante, mais isolada. Horários tem a ver? Às vezes começa a faltar mais, né? Chegar atrasado. Ter dificuldade até para sair da cama, né? Porque sim, depressão é a falta de energia, você não conseguir sair da cama para trabalhar, por exemplo. Então, são sinais que devem ficar de olho, deve ficar ali atento para isso. A interatividade ali com os colegas ali. Isso tudo vai sendo observado. Exatamente. A pessoa, ela consegue manter-se por um tempo. Ainda seu nível de produtividade, ali a sua capacidade ali laboral, ela consegue manter ainda que já esteja nesse processo. Mas esses indícios, eles sempre aparecem, né? São sinalizados de alguma forma, né? É importante lembrar que tem dois lados dessa moeda, o ambiente e o indivíduo, né? São sempre
Mais de um fator. Então, por um lado, a gente tem que sempre considerar o ambiente tóxico de trabalho. Do outro lado, a cobrança absurda de si mesmo, né? A pessoa que não conhece e não respeita os próprios limites, que não tem horário para parar de trabalhar, não tem horário para começar de trabalhar e começa naquele ritmo, né, que vira um looping. Aí também não necessariamente seria este um workaholic, por exemplo. Né? Ele está fazendo, talvez, não é porque ele é viciado em trabalho, mas é porque ele é pressionado ao trabalho e essa pressão de dentro para fora. Sim. Seria isso também? É difícil, né, o workaholic, até que ponto isso é saudável, né? Porque não é, né? Eu costumo falar que a partir do momento que traz prejuízos, a partir do momento que traz sofrimento, não está saudável. Porque eu, assim, na minha cabecinha, assim, no meu fantástico mundinho de Bob aqui, doutora, eu penso que o workaholic, ele ainda assim, ele sempre está naquela condição de que ele quer fazendo. Ele está tendo prejuízos, talvez, de família, aqueles prejuízos sociais, isso. Prejuízos até de saúde, mas ele ainda tem aquela motivação que ele quer fazer. Agora, talvez esse outro que está passando por essa outra forma de um sofrimento ali, ele já não tem tanta energia mais, aí já o estabelecimento de uma depressão, já não quer ir, mas ele se pressiona e ele se autoflagela ali a se colocar nessa condição. Não teria esses dois pontos assim? Sim, ele acaba rompendo os próprios limites, né? Esse desrespeito absoluto, porque ele reconhece as perdas, mas ele também pensa assim, se eu não fizer, eu vou ser demitido, se eu não fizer, minha família vai ter falta. Então, ele reconhece os prejuízos, mas ele não tem como frear. E assim, é muito comum a gente atender no consultório pacientes que trabalham 12 horas por dia. E não são porque são pressionadas, porque às vezes é a própria empresa, ela trabalha para ela própria, mas trabalha 12 horas por dia, final de semana ela continua trabalhando, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp. E aí, o que eu falo para essas pessoas? Sem saúde, você não vai dar conta de fazer nada. Se você entrar num processo depressivo grave, né, que pode ser um desencadeante o estresse no trabalho, você não vai conseguir trabalhar mais de jeito nenhum, né? Então, vamos parar agora. Se você não diminuir, você vai ser parado. Isso. Né? Tem essa... Agora, hoje, quando temos aí Setembro Amarelo extremamente difundido e tudo, quando se fala nesse aspecto, nesse ponto específico de um gestor, de um empresário, observar a saúde, você também vê desse outro lado uma preocupação ou ainda aquele assunto, nunca nem vi, meio que vistas grossas do outro lado da corda? Infelizmente, eu acho que até por uma questão de ignorância no sentido da palavra, de não saber, isso não é estimulado, não é incentivado. Em 1927, olha para você ver, quase 100 anos isso, né? Eles fizeram uma pesquisa na cidade de Hawthorne. E o que aconteceu? Eles começaram a pesquisar se eles aumentassem a iluminação, se os funcionários iam produzir mais. Como se estivesse estimulando ali a luz do dia. Sim, para produzir mais. Produzir. Só que eles disseram assim, metade a gente aumenta a iluminação, metade deixa como tá para ver se vai funcionar. E aí eles entrevistaram os dois grupos. E os dois grupos começaram a produzir muito. O que eles concluíram? A partir do momento que a pessoa ela está sendo cuidada, que ela está sendo ouvida, que tem alguém se preocupando com ela, ela vai trabalhar melhor, ela vai produzir melhor. Sim. Né? E eu fico, às vezes... Isso você está falando de uma pesquisa, só para deixar claro nos nossos telespectadores, você está falando de uma pesquisa de 1927. Isso. Ou seja, há 82 anos atrás, né? Pois é, então isso devia ser uma coisa clara, né? Mas não é. O trabalhador satisfeito produz melhor, trabalha melhor e dá mais lucro para a empresa. E quando a gente vê, por exemplo, eu fiz essa pergunta assim meio que provocativa também, porque hoje a gente vê algumas empresas aí com ginástica funcional, ali os ambientes eles são mais bem decorados, ali são mais interativos e tudo, mas não está acompanhando esse nível de estresse a ponto de trazer o ambiente, pessoas, trabalho, pressão,
tão tóxicos assim, né? Então isso está começando a ser falado, está começando a ser discutido, estão começando a ver que é uma forma inteligente de pensar. Estão começando a testar o que 1927 já estava apontando. Isso, eles estão começando a ver que se tratar bem o trabalhador, as condições flexíveis, condições boas de trabalho vão trazer melhor empenho, melhor produtividade. E hoje, por exemplo, dentro desse contexto também, vamos falar assim, de um assunto assaz polêmico. Você está numa empresa, uma jovem, aí você vai lá, se casa e aí vai engravida. A lei te assegura uma série de direitos, né? Para o acompanhamento pré-natal e tudo, você pode sair ali para ir. Agora eu vejo que quando alguém precisa recorrer a um psicólogo ou até mesmo a um psiquiatra, tem que ser um negócio, além do preconceito. Sim. Esse fator aqui, assim, meio à parte, né? É importantíssimo, mas ele meio à parte, assim, não pode sair. Não pode. Se você quiser, você vai depois do horário, vai no sábado, vai no domingo, vai no feriado, vai na hora do almoço. Que bobagem, né? Pra que isso? E isso também é uma forma de mais uma pressão e também um descuido para aquele funcionário. É como se o gestor, o empresário dissesse, você resolve para lá, aqui mando eu. Pois é. E não só isso, a saúde mental em geral, né? A saúde. Sim. Esse tipo de coisa não é bobagem, isso não é besteira, tem que cuidar mesmo, isso é importante, isso tem que ser prioridade. Aí voltando ao assunto do preconceito, o preconceito interno. Olha, eu vou falar que eu estou indo ao psiquiatra, eu vou pedir para ir ao médico, meu Deus, aí eles vão achar que eu estou doido, então aí eu vou ser demitido mesmo. E às vezes né? Pá! E bate ali mais uma barreira ali para vencer isso, para ter a ser vencida, né, doutora? É muito difícil, a gente vê muito preconceito realmente, né, e muito desentendimento. Então, mais um motivo para ser muito importante o que a gente está fazendo aqui hoje. Falar sobre isso é essencial. Agora, a gente pode também dar bons exemplos, né? Sim. Então, eu quero convidar você, doutora Melina Efraim, que é a nossa médica psiquiatra aqui, convidada, que nós vamos conhecer agora uma empresa que aposta, não é, na descompressão. Isso mesmo, descompressão para desestressar os funcionários. Então, tá curioso? Acompanhe. Resolve problema para cá, conclui uma tarefa para lá. Estamos no habitat natural de qualquer empresa. Aqui, todo mundo tem uma função definida. A minha função é identificar possíveis parcerias, possíveis clientes e trabalhar para trazer essas pessoas aqui para dentro. Eu sou líder de gestão, porque a gente já tem uma pressão muito grande para resultado, a gente tem uma gestão muito orientada a resultado. E é para quebrar esse clima de pressão, meta e prazos que esse espaço de descontração se faz necessário. A ideia é que o funcionário se desligue de suas funções por alguns instantes e relaxe, depois volte ao trabalho com a produtividade em alta. E a gente conseguiu entender que a produtividade está totalmente relacionada à felicidade das pessoas no trabalho. Então, quanto mais felizes as pessoas são no trabalho, mais produtivas elas são. Então, com esse estudo que a gente fez, a gente quis montar um espaço que abraçasse as pessoas e tornasse as pessoas mais felizes, então que elas se sentissem em casa. Chamada de sala de descompressão, o espaço é usado por todos os profissionais. Na startup, opções para relaxar não faltam. Eu utilizo muito para relaxar em períodos de break, tipo almoço, lanche, um café. E a gente usa também bastante em happy hour. Então, sempre que a gente tem alguma comemoração, algum evento importante, a gente usa a nossa sala de descompressão. Mas às vezes a gente não tá se sentindo tão bem ou tá com uma dor de cabeça ali, a gente deita lá, espera um pouquinho, aí passa. Eu gosto de usar mais para isso, ou às vezes para fazer uma reunião mais descontraída. Investir no lazer dos funcionários é uma tendência entre empresas desde 2010. A área de tecnologia é um exemplo dos bons frutos que esse modelo de trabalho pode gerar.
a gente teve uma crescente muito grande do nosso faturamento, a gente praticamente dobrou nosso faturamento recorrente mensal e a gente tem visto que a gente tem sido reconhecido externamente também por ter esse espaço. Então as pessoas têm, além de ter um prazer de trabalhar aqui, a gente tem levado esse prazer de trabalhar aqui externamente. Na prática, eu consigo literalmente ser mais criativa nos meus projetos, consigo entregar coisas com um valor muito maior. Eu acho que o ambiente ficou bem mais leve, então a gente consegue trabalhar durante mais tempo sem ter um desgaste muito grande. E com um investimento desses, a criatividade e a disposição ficam ainda mais aguçadas. Resultado, toca o sino porque mais uma meta foi alcançada. Que legal, muito bacana ver que existe esse outro lado da moeda, né, doutora? Agora, para a gente, assim, tá encerrando, essa câmera aqui é sua, agora é sua. Nós vamos colocar lá, passar lá o direito de uso todo, para você deixar aquele recadinho, especialmente para os empresários e tudo, e também para os funcionários sobre esse quesito da importância do cuidado aí da saúde mental. Sim. Então, assim, lembrar que o Setembro Amarelo está aí não é por acaso, né? Não foi por um acaso que esse tema foi escolhido para ser uma campanha. Se foi escolhido, é porque a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso. O suicídio pode ser evitado. Então, a gente precisa de falar sobre isso, sim. A gente precisa de cuidar da saúde mental. Isso não é besteira, isso não é bobagem, isso não é falta de Deus. A gente precisa de falar sobre isso como uma doença que deve ser tratada e cuidada. E isso serve também, né, para os empregadores que, se pensar de uma forma inteligente, se cuidar da saúde mental do seu funcionário, você vai ter uma produtividade muito melhor. Então, vamos pensar sobre isso. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.